Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, seja bem-vindo e bem-vinda à segunda aula desse curso completo de como você sistematizar um operacional sólido baseado na metodologia do Gamma Exposure e o Delta Red do Market Maker usando a nossa ferramenta Global View. Saiba que esta é a segunda aula de uma sequência de vídeos que eu estou dando um overview da plataforma, bem como também sistematizando um operacional em cima do S&P 500 para deixar claro todo o potencial da nossa ferramenta Global View e mostrando para você realmente a taxa de acerto e a metodologia fantástica que vai mudar o seu dia a dia operacional, seus resultados no day trade. Então deixa seu like se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal para o YouTube ver valor no nosso material e bora pro game! Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, o que nós temos aqui agora, meu amigo, minha amiga trader, e como a gente pode se beneficiar desses dados. Vamos começar agora falando aí de um possível pré-mercado, para você buscar informações, né, do mercado americano. Aqui na Global View, além de todas as ferramentas, nós temos aqui também embaixo os extras. Nós temos salas de trade ao vivo do mercado americano, então você não vai estar sozinho. Você pode operar junto com a gente, isso aqui é um bônus dentro da plataforma, ok? Então você tem a sala aqui, você tem aqui o Daily Report, outra coisa, sala sem delay pelo Zoom, ok? Sem delay pelo Zoom. Você tem o Daily Report é um relatório que nós colocamos sobre o mercado americano, tudo aquilo que pode impactar, tudo bacaninha, então você vai ter esse dado aqui também, Daily Report, para poder se preparar para o operacional do mercado americano, ok? Além disso, você também tem os extras aqui que você pode estar conversando. Em breve a gente vai ter um canal do Telegram vinculado aqui dentro em tempo real que você vai poder conversar com a gente durante todo o dia a dia operacional aqui. Então esses são os recursos de interação e estudo que você tem aqui, lives, relatórios e também uma interação via chat conosco durante o pregão. Bacana? Bacana. Agora eu vou ensinar você a fazer o pré-mercado. Quais as ferramentas que a Global View tem, além do relatório, da live e dos extras, para você fazer o seu pré-mercado, ok? Bom, agora você tem aqui, primeiro, eu acho que é uma questão preponderante, o Fed Watch Tool, essa ferramenta é maravilhosa para você ver a expectativa da taxa de juros americana. Na próxima reunião do Fed, é dia 17 de setembro, nós temos a decisão de política monetária e você tem que entender qual o percentil futuro de perspectiva do mercado na redução de corte de juros. Há uma unanimidade de 92% que na próxima reunião, no dia 17, o mercado vai cortar juros. E daí essa mudança na perspectiva futura da curva de juros americana influencia no mercado, e daí você também precisa ter uma maturidade um pouco maior para entender isso aqui. Essa ferramenta é a primeira que você tem que bater o olho para fazer um comparativo se a expectativa está aumentando ou está diminuindo com o passar dos dias, ok? Isso é importante, sem falar também que em datas específicas você vai olhar aqui o dot plot, para ver a expectativa dos membros votantes do Fed com relação a onde estará a curva de juros nos próximos dias. Então isso aqui exige um conhecimento um pouco aprofundado, mas você tem essa ferramenta aqui dentro da Global View. Tem que bater o olho todo dia antes de operar, não adianta, tá? Isso de forma profissional, claro, né? Agora, outra ferramenta que você vai olhar aqui, então Fed Watch Tool, a gente vai dar uma olhada aqui nas ferramentas gráficas que nós temos aqui e também de estudos de volatilidade. Vamos primeiro olhar aqui as ferramentas que mostram posicionamento gama. Posicionamento esse que você também tem aqui no gráfico. Você já tem um posicionamento gama aqui no gráfico. Esses gráficos que eu vou mostrar para você agora nada mais são do que uma forma diferente de ver esses mesmos níveis que você está vendo aqui, ó. Vamos focar no SPX só para você entender. Eu vou colocar aqui o SP, vou evidenciar o SPX. Tá? E aqui que é o gráfico aqui, então assim, eu vou abrir aqui esses gráficos. Detalhe, esses gráficos que eu vou mostrar para você, nós não temos gráficos de futuros. Então aqui em Gamma Graphics, você não vai conseguir ver o gráfico do S&P futuro, mas você vai conseguir ver o gráfico do SPX. Ok? Do SPX somente do mercado à vista. Aqui tem os ativos para você fazer o estudo. Vamos pegar o SPX e nós vamos dar uma olhada na data de hoje, dia 12, Market Analysis, ok? O que você está vendo aqui? Você tem uma composição de 5 gráficos aqui, e aí também, né, pessoal, vai exigir um pouquinho de você com relação ao conhecimento. Aqui você tem as expirações, você pode interagir com o gráfico, saber quais dias são as maiores expirações de vencimento de opções. Quanto maior a expiração, por exemplo, no dia 19,
né? Hoje estou gravando essa aula para você no dia 12, no dia 19, provavelmente na quarta-feira, é o famoso quadro Witch, o dia das bruxas, com grande investimento de aspirações do mercado americano, de opções, e isso aqui traz volatilidade. Então, quanto maior o vencimento das opções, né? Hoje é dia 11, dia 12, tá vendo? Ó, maior a volatilidade que o mercado pode trazer. Isso significa movimentação de preço. E aqui, que é o principal gráfico, eu acho que esse segundo aqui é o principal, que você tem o posicionamento do total gama, né? Dentro de todos os strikes, de todos os vencimentos. Aqui você vai ter noção da call wall, da put wall, né? Máximo gama, mínimo gama. É aqui que você vai conseguir entender, né, no pré-mercado, porque você vai usar isso aqui praticamente no pré-mercado, onde está o posicionamento do gama e entender os níveis de preço. Detalhe que eu quero chamar a sua atenção: esses gráficos aqui atualizam apenas uma vez por dia para você fazer um estudo pré-mercado. Uma vez por dia para fazer o estudo pré-mercado. Nós estamos com um update para uma atualização de hora em hora junto com os indicadores. Mas inicialmente esse gráfico eu recomendo que você use para fazer o estudo pré-mercado, porque depois eu vou mostrar um gráfico com atualização em tempo real que eu acho mais dinâmico. Esse gráfico mostra o posicionamento gama, mostra onde está o preço do spot. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para você. Você pode dar um zoom aqui simples, ó, perdão, fugiu da tela. Você pode selecionar e arrastar aqui, ó. Então aqui eu gosto de usar esse gráfico para fazer o pré-mercado. Eu vejo onde está o preço do spot, 65,88, mais ou menos aqui. Eu vejo a call wall no 66 bola a bola. Perceba como bate, ó. Perceba como bate, ó. Call wall no 66 bola a bola. Tá aqui a call wall. Oliver, mas se eu tenho as mesmas informações nesse gráfico aqui, por que a gente olha? Para entender a concentração, aqui a gente não tem essa noção, de níveis gama. A gente consegue perceber, né, uma grande concentração abaixo do atual nível de preço, perto da região da casa dos 65,80, mais ou menos por aqui, e a gente consegue entender uma grande concentração de gama a níveis mais altos. Então aqui você tem o mapa da mínima, para poder entender quais são os strikes e as regiões onde o mercado pode trabalhar mais, enfim, quais são os principais níveis de suporte e resistência baseado no gama. Existe um estudo que você pode fazer em comparação ao dia anterior. A sacada para fazer um pré-mercado é você olhar o gráfico do dia anterior. Perceba o posicionamento gama. Você está vendo? Agora olha aqui, ó, no dia 12, vamos colocar no dia 11. Coloca Market Analysis. Olha só que interessante. Perceba, se você vai dar uma olhada, ó, isso aqui é ontem, tá? Perceba como o mercado colocou mais calls em relação a ontem. Perceba como houve um adimplemento de calls a níveis mais altos. Esse aqui é o gráfico de ontem. Olha a distribuição das barras azuis, que são calls, e as barras vermelhas são puts. Perceba onde estava a call wall e aonde está o posicionamento do mercado agora. E agora olha aqui, por exemplo, hoje. Isso aqui vai demandar um certo tempo de estudo para você entender, mas que você consegue perceber que houve uma adição de novas calls a níveis mais altos. Isso traz uma perspectiva de possível continuidade no mercado, porque tem mais calls entrando. Tanto é verdade que, como o mercado está ao vivo agora, o SPX está subindo no mercado de hoje. Já são 11h34 e o mercado está subindo. E nós já teríamos essa percepção pré-mercado só pelo simples fato de olhar essa adição de calls em relação ao dia de ontem, que o gama está positivo e houve novas calls entrando a níveis mais altos no mercado, deixando claro que há um posicionamento comprador para a sessão de hoje, e de fato isso está se materializando justamente no preço do SPX. Olha que legal. Então, esse tipo de análise que você tem aqui nesses gráficos. Aí você pode olhar o Open Interest, você pode olhar também uma métrica de Open Interest para entender os maiores strikes. Você pode olhar somente para a próxima expiração, que é praticamente o zero DTE, para olhar os strikes no curto prazo, e você vê o posicionamento do delta, se o delta é positivo ou negativo, junto com o gama, que é positivo ou negativo no dia. Tudo isso a gente explica já de forma mais detalhada aí em outros vídeos no canal do YouTube. Tá? Então olha que bacana, para fazer um pré-mercado você tem aqui o gráfico para ter essa percepção de adição ou cancelamento de nível gama
calls e puts entrando no mercado a níveis mais altos ou a níveis mais baixos. É um primeiro insight de pré-mercado. É rápido, depois na verdade que você bate o olho, você faz essa análise, fica fácil. Fica fácil a gente entender. Um detalhe importante, se você não quiser fazer essa análise gráfica, eu vou te dar um pulo do gato aqui que eu não falei para ninguém ainda. Digamos que fica difícil de você fazer essa análise gráfica. Você pode abrir duas vezes a Global View e comparar um gráfico do lado do outro. É uma situação simples, ou você muda aqui e é simples. Só que se esse gráfico representa essas linhas, você pode colocar dois indicadores gama, olha a sacada, você pode colocar duas vezes o nosso indicador na tela, tá? Copiar, eu vou duas vezes o indicador na tela, tá? Esse aqui é os níveis de gama que eu coloquei na data de hoje, certo? Que você está vendo na tela. Agora eu vou colocar lá os níveis de gama na data de ontem, para você ter essa percepção se a call wall subiu, se a put wall subiu, se a HVL desceu. E aí você tem também uma percepção dentro do gráfico da mudança do posicionamento gama do mercado em relação ao dia anterior. Isso é legal ou não? Para fazer um pré-mercado, eu também digo que isso é muito importante. Então, olha que legal, eu vou pegar aqui o gráfico de ontem, para você ter uma noção, e vou pegar o indicador de ontem. Você pode abrir uma segunda via da Global View, ou você vem aqui, vou pegar, você lembra onde a gente pega? Eu ensinei isso no vídeo passado, tá? Vamos pegar aqui, ó, lembra que eu falei que nós temos o histórico Gamma Exposure? Pega os dados de gama da data de ontem, do SPX. Olha só que legal. Porque o que nós estamos procurando aqui é uma análise de sentimento. A gente está tentando ver a mudança do posicionamento gama em relação hoje, de ontem em relação a hoje. Por isso que nós temos o histórico de end of the day. Essa ferramenta não está de graça aqui. Então pega os níveis do último fechamento e compara com os níveis atual, para você entender a mudança postural do regime gama. Eu ensinei você a fazer isso através de um estudo gráfico. Só que você pode fazer isso dentro dos próprios indicadores. Claro que no gráfico é mais fácil, mas olha só, nós temos agora, só para vocês entenderem, eu vou apagar o gráfico atual, eu vou apagar os níveis de posicionamento gama atual e vou colocar os níveis de ontem, só para você entender, tá? Só para você entender, olha como é que é fácil, ó. Ctrl V, esses são os níveis de ontem, tá? Esses são os níveis de ontem, vamos habilitar. Olha, cara, isso é fantástico. Eu quero que você entenda onde está. Você vai olhar basicamente o seguinte: a call wall onde estava ontem, a call wall 0 DTE combo wall onde estava ontem, o HVL onde estava ontem, né? A put wall. Você vai olhar esses níveis principais. A sacada agora na comparação, eu quero entender se todo esse bloco de informações ele subiu ou ele caiu, porque baseado na mudança postural do mercado para as opções, eu tenho a perspectiva que se o mercado está acreditando que o mercado vai subir ou se o mercado vai cair, justamente pela percepção da mudança do posicionamento gama dos strikes dos principais níveis. Eu ensinei você a fazer isso de forma gráfica, agora estou ensinando você a comparar dois indicadores do End of the Day com o Last Update. Olha que sacada fantástica, ou com o pré-mercado, dependendo do horário que você vai fazer. Você entendeu a jogada? É o pulo do gato, meu amigo, minha amiga trader, é o pulo do gato. Então nós temos os dados de ontem e agora eu vou sobrepor os dados de hoje. Olha só, o que você... Cara, isso aqui chega a dar medo, né? Olha como a expectativa de máxima para hoje, isso é interessante ver. Como a expectativa de máxima para hoje está aqui. E quando eu clico agora na expectativa de máxima de ontem, né, está aqui, de ontem aqui, quando eu clico na expectativa de máxima, ela veio aqui para cima na casa dos 64,40. O Gamma Level 6 estava aqui, foi lá para cima. A call wall continua perto da região. Então houve uma subida generalizada. Eu sei que ficou um pouco encavalado, parece confuso, mas se você tiver na sua tela vai ficar fácil. Houve uma migração generalizada dos pontos gama a níveis mais altos. Tanto é verdade que eu mostrei isso de forma gráfica e agora também o mercado está subindo. Estou provando para você isso. Então esta sacada de comparação de pontos de gama também te ajuda a fazer um pré-mercado. Tudo bem? Você entendeu? A sacada operacional? Bacana. Agora eu até me perdi aqui, eu vou te pegar os dados atuais de volta, é muito simples, ó, Last Update. Eu estou ensinando você a fazer um pré-mercado com todas as ferramentas da Global View. Como você pode ter uma percepção técnica, vantajosa, operacional de onde está o mercado. Esses aqui são os dados mais atuais, tá bom? Aí, ó, bacana, né, pessoal? Legal, né? Ficou claro que você pode fazer isso comparando os indicadores ou
também dentro dos gráficos, comparando os gráficos, tá bom? Bacana? Legal. Bom, o que mais que nós temos aqui que você pode, não quer dizer que você precisa, mas que você pode usar, isso aqui, né? Nós temos aqui também agora, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui agora duas ferramentas que são fantásticas, que eu já tenho vídeos apartados no canal do YouTube ensinando você a fazer esse estudo aqui, e agora eu vou focar aqui só, que uma delas é o Open Interest Tools e o Volume e Volatility Tools. Essas duas ferramentas eu acho muito foda. Vou clicar aqui no Open Interest Tools, ok? Aqui tem uma série de coisas que você pode olhar, mas a primeira coisa aqui na barrinha Most Active, eu acho que aqui é importante. Aqui o Most Active. Primeiro de tudo, você vai escolher o ativo, né? Eu já tenho vídeos no canal ensinando isso aqui. Você escolhe o produto, né? Nós estamos olhando índices americanos, mercado futuro. Aqui sim, nesta aba de Open Interest, você só consegue ver os futuros. Nesta aba de Open Interest, você só consegue ver os futuros. Tudo bem? Bacana? Aqui você tem, então aqui no Most Active você tem o desbalanceamento entre calls e puts no mercado, né? Você consegue ver o total de volume de calls, o total de volume de puts e o net change, né? Se houve mais calls e puts no mercado, para você entender o risco de cauda do mercado, a percepção de risco macroeconômico. O mercado está subindo, mas existe um risco de cauda de posicionamento defensivo de mais puts do que calls no mercado. Isso vai exigir uma maturidade de compreensão na leitura disso. Tudo bem? Mas em tese, se tem mais calls ou mais puts, é a tendência do intraday. Só que nós temos que entender se essas calls e puts estão perto do dinheiro e não longe do dinheiro. É um assunto mais complexo e aí eu sei que você vai ficar boiando se eu falar nisso agora. Tudo bem? Então aqui você tem um sumário. E aí, aonde está a grande vantagem dessa ferramenta? Eu já expliquei isso, né? Você pode olhar aqui no 0 DTE, que aqui sim, que é o que eu recomendo. Você vai olhar no curto prazo o 0 DTE, entendendo as calls e as puts, que aí você tem uma percepção de curto prazo para o vencimento de hoje. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Por exemplo, no 0 DTE eu vejo a mesma situação de desbalanceamento de calls e de puts. Isso mostra para mim que essa alta ela está sensível, ela está fragilizada, porque tem mais volume de puts do que de calls no mercado. E o mercado pode, caso ele não ganhe a call e perca esse fundo, dar uma desovada, mas isso vai ser motivado apenas por um evento macroeconômico. Nós não estamos falando de macro aqui. Eu estou falando de um posicionamento técnico e como você usar Global View. Tudo bem? Bacana. Então você pode vir aqui, mas eu acho que o mais legal de tudo isso aqui dessa ferramenta, eu já expliquei, é você ver aqui a mudança de Open Interest, principalmente nos contratos de curto prazo 0 DTE, para você ver o posicionamento de adição ou de cancelamento de Open Interest. O mercado está aqui na região da casa dos 59,90 e aí fica muito claro que na expiração 0 DTE a gente consegue entender se houve uma adição ou um cancelamento de Open Interest ou de volume a níveis mais altos e a níveis mais baixos. Eu não vou entrar em detalhes, mas fica muito fácil a gente entender os strikes de níveis de preço onde o mercado pode segurar, né? A gente consegue ver uma adição de Open Interest forte aqui no vencimento curto. A gente consegue ver também vou colocar só o Open Interest bruto, né? Aqui essa concentração, o range de briga, né? Consegue ver o range de briga do mercado, o strike da pedra do mercado, e eu consigo vou olhar só esse vencimento, essas duas barras de vencimentos, e daí a gente consegue ver uma concentração das possíveis regiões de briga e os principais strikes do mercado, os principais níveis de suporte e resistência. Tem um vídeo completo de 40 minutos só falando sobre isso aqui no canal. Veja esses vídeos complementares se você realmente quer aprender a usar todo o potencial da Global View. Tudo bem? Então aqui você vai ter o volume e o Open Interest, e aqui você consegue ver os strikes e o sentimento do mercado baseado na métrica do Open Interest, não necessariamente na métrica do Gama. Beleza? Beleza. E lembrando que aqui é só futuros. Fez a avaliação de Open Interest aqui, né? Vamos voltar lá para a Global View. Eu estou te dando todas as opções que você tem. Vamos fazer um estudo de volatilidade agora. Volatility Tools. Aqui é muito massa. Você vai ter que escolher o produto também. Escolhe o produto que te interessa. Vamos dar uma olhada aqui. Interest Rates, Equities,
ok? E aí a gente dá uma olhada S&P 500 e aqui, meu amigo, minha amiga trader, aqui você tem o gráfico intraday, somente gráfico futuro, e aqui é intraday, esse aqui que chama a nossa atenção, tá? Porque aqui você tem o desvios de volatilidade com métricas diferentes. Você tem a curva Skill ou Smile de volatilidade. Isso aqui é uma métrica do mercado de opções que precifica o risco, o prêmio de risco para a galera que está comprando puts. Ok, validando caso o mercado caia os principais níveis de suporte e resistência. Nós temos aqui o desvio, os níveis de extremidade do mercado baseado na curva gaussiana, onde que seria o extremo do mercado comprador e o extremo do mercado vendedor, baseado no desvio padrão. Desvio padrão é a segunda métrica de volatilidade que você tem nesse gráfico. Você pode marcar isso aqui. E aqui você também tem o delta de volatilidade, que mostra os as possíveis zonas de exaustão do preço. Por exemplo, só vou dar um exemplo para você. O mercado futuro agora está na casa dos 65,95 aproximadamente. Essa linha aqui mostra o strike para você. 65,95, olha lá. Eu posso afirmar para você que essa aqui é a região de zona onde o preço fica 70% do tempo. Então, para fora dessa região aqui, ó, para fora dessa região, para fora da casa do 66,10, 66,10, que é o Gamma Level 4 praticamente, para cima dessa região o mercado estaria sobrecomprado, podendo reverter com base nessa métrica, e também para baixo dessa região aqui que você está vendo, né, dentro da curva gaussiana, na casa dos 65,75 aproximadamente, que é mais ou menos o Gamma Level 3, mais ou menos aqui, ó. Para baixo dessa região o mercado estaria sobrevendido, com base no desvio de volatilidade, com cálculo na IV, na volatilidade implícita do dia, com base na IV, na volatilidade implícita do dia. Tudo bem? Só para você entender. E daí você pode marcar, você pode criar indicadores, como eu estou fazendo aqui agora, de zonas de exaustão de preço sobre comprado e sobrevendido, com base nesse estudo de IV. Outro dado de volatilidade que você tem aqui, eu estou falando da curva gaussiana, você pode também usar aqui os deltas. Você pode marcar o 25 delta de calls e também o 15 delta de calls, que são regiões onde o mercado tende a trabalhar, né? E o que isso significa? 25 delta de puts, tá vendo aqui esse número aqui na minha tela, e 15 delta de puts. O que isso significa? Que o mercado, só 25% do tempo o mercado fica para fora dessa região aqui, para cima da região da casa dos 65,05. Que o delta 15 quer dizer que somente 15% do tempo o mercado fica para fora da região do delta 15. Então você pode usar essas regiões como regiões de limite de volatilidade, é uma outra marcação. Por exemplo, a região de delta 25 de calls está está entre a casa do 66, do 66 bola e a casa do 66,05, né? Então está aqui, ó, mais ou menos aqui. Então eu posso dizer para você, eu posso afirmar para você que com base nesta marcação, deixa eu fazer uma marcação melhorzinha, mais ou menos aqui, ó, que inclusive coincide com a Combo Wall 0 DTE, isso chancela, isso valida, isso melhora, isso ratifica a marcação da nossa call wall como nível mais forte. Tanto é verdade que o preço bateu no olho do mosquito e segurou. Você está vendo? Ó? Então, esse 25 delta em confluência com a call wall, já que quando o preço passa para cima desta região, se sustenta apenas 25% do tempo, já que 75% do tempo ele deve ficar aqui para baixo. Isso melhora a qualidade da call wall quando se trata do prisma de volatilidade, porque é uma confluência. Você está entendendo? E também digo mais, aqui ó, se eu sei que nessa região, perto da casa dos 66,08, aproximadamente aqui em cima, perto do Gamma Level 4, perceba que as regiões são próximas. Daqui para cima o mercado só se sustenta 15% do tempo, porque com base na volatilidade implícita do dia, mostra que há uma região de exaustão. Então fica muito claro que tanto a partir dessa região da call wall, que ele já segurou,
bem como até o limite praticamente da casa dos 66,10, toda esta região que eu estou mostrando para você é uma região limite de exaustão de preço. O mercado estaria sobrecomprado extremamente se passasse desta região. E a partir dessa região, daqui para cima, só existe 15% de probabilidade, baseado na IV do dia, do mercado se sustentar a níveis mais altos. Isso melhora a sua qualidade e te dá segurança para entender que vale a pena montar uma posição vendida nesta região, para pegar um contramovimento. Inclusive já aconteceu isso hoje. O mercado subiu na data de hoje, bateu exatamente na casa do 66 bola call e segurou. E agora está brigando nessa região. Perceba o potencial, isso é o gráfico do intraday. Perceba o potencial analítico fodástico, surreal de validação baseado na volatilidade dos níveis gama do GPS de mercado. Então, este gráfico aqui de volatilidade, ele chancela, melhora a qualidade de cada nível gama com base nos desvios, padrões e desvios de volatilidade que você tem aqui. É surreal ou não é surreal? Você sabia disso? Então, cara, isso aqui te dá um mapa da mina que nenhum outro tipo de análise te dá. Você me desculpa, nenhuma outra escola de análise te dá. A Global View foi formatada por mim de modo que ela traga para você toda a base do nosso conhecimento de opções, de volatilidade, de estudos de macrocorrelação de ativos, para que você realmente tenha um operacional sólido, calcado em dados reais, que vão te ajudar a se tornar um operador melhor. Ponto, não tem como fugir disso. Toda a ferramenta é calcada nesse sentido. Então, eu ia fazer mais aulas, eu acho que eu não vou fazer, até porque agora, se você quiser conhecer cada ferramenta dessa, tem uma aula específica sobre cada ferramenta. Olha, vê o que significa essas linhas aqui. O que significa essas linhas aqui? Eu não entendo. Tem como ler essas linhas? Tem aula no canal do YouTube. Olha, vê o que significa esse perfil Profile 0DTS desbalanceamento, como consigo ler? Tem vídeo específico no canal do YouTube. Esse gráfico tem um vídeo específico no canal do YouTube. O Open Interest que você mostrou aqui, a outra ferramenta, tem vídeos específicos no canal do YouTube. Tudo está mastigado para você. FedWatch tem vídeo específico no canal do YouTube. A Global View foi formatada de um viés profissional com dados quantitativos e qualitativos que fazem preço no mercado, de modo a melhorar aqui não só a metodologia do Gamma Expose, mas te dá um viés macroeconômico e que vai muito além, que usa o estudo da volatilidade dos ativos para melhorar os níveis de posicionamento Gama. Não existe nenhuma outra plataforma no mercado que traga esta qualidade de informações em tempo real, num ponto de vista operacional para você. É importante que você entre no nosso grupo de suporte da Global View e nas redes sociais do Oliver, que nós postamos conteúdo. Todos os links estão na descrição do vídeo. E também que você contrate a nossa ferramenta na globalview.com. Eu tenho certeza que isso vai mudar a regra do jogo para você. E aproveita que eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, porque 1 a 2 semanas depois da publicação desse vídeo, o preço da plataforma vai aumentar, porque ainda está com o preço promocional de lançamento. Pega um plano trimestral, semestral, anual, porque depois vai aumentar o preço. Para você ter uma ideia, vou deslogar aqui, a ferramenta está com o preço promocional de lançamento. Tá aqui o preço, R$150 mensais, vai aumentar para 200, já estou avisando, preço trimestral, semestral e anual. Pega um plano maior, porque daqui 1 a 2 semanas, depois da data de publicação desse vídeo, o preço vai aumentar. Ok? Global View, a ferramenta mais completa do mercado financeiro quando se trata de nível de exposição gama, estudos de volatilidade e correlações de mercado através de templates macroeconômicos. Grande abraço, deixa o like se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e eu chamo você para assistir os outros vídeos dessas ferramentas que eu falei aqui no canal do YouTube, que isso vai dar um upside violento no seu conhecimento de mercado. Grande abraço, sucesso e fui!